Olá, bem-vindos a mais um episódio do SciTalks. Eu sou a Madu e acompanharei com vocês o webinar Transformação Digital e Inovação para Instituições de Ensino. Temos a alegria de receber Bruno Henrique Machado, vice-presidente de Transformação Digital do Grupo Ânima, para nos dar uma visão prática sobre como a era digital está reformulando o setor educacional. Não se esqueçam de enviar suas perguntas no chat e participar da nossa conversa. E claro, mostre seu apoio deixando seu like, compartilhando essa live e nos seguindo nas redes sociais. Desejo a todos um excelente evento. Boa tarde, pessoal. Bom tê-los aqui novamente, mais um SciTalks. Eu sou Leonardo Carvalho, Head de Educação aqui na Saidon, e hoje a gente tem um SciTalks que, para mim, particularmente, é extremamente especial, né? Então, o nosso tema hoje, nós vamos falar sobre transformação digital na educação, como que isso funciona, E não podia ter pessoa melhor para receber aqui hoje, nesse momento, que o Bruno, meu grande amigo Bruno, que é VP de Transformação Digital no Ânima Educação e também ele é membro do conselho da Functional Health Tech. Então, Brunaca, como a gente chama ele de Brunaca, seja muito bem-vindo ao nosso SciTalks. Obrigado, Léo, pela apresentação. Também fico honrado aí pelo convite mais uma vez. Nossa parceria aí de longa data, cara. De muito transformar tempo. A educação do país, né? Que É tanto, isso tanto aí. precisa. É isso mesmo. Importante, faça seu disclaimer, porque quando a gente fala de educação e de grupos do tamanho do Grupo Ânima, né, é importante isso também. Obrigado, Léo. Pessoal, então, tudo que eu disser aqui nessa transmissão, basicamente são minhas opiniões pessoais, não refletem de forma alguma as opiniões corporativas, né, os posicionamentos corporativos da Ânima. Então é mais sobre a minha paixão direta aí pela educação, mas claro, né, com muito orgulho de fazer parte da Ânima. Muito bom, cara, excelente, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. E é o que você falou, né? É a paixão pela educação. Sim. Né? Nós aí há pelo menos 20 anos estamos Sim. aí nessa luta pela transformação da educação. Mas até antes de tudo, eu quero tirar do caminho os jargões. Né? Então, assim, transformação digital virou aquele jargão que ia salvar o mundo, ia fazer tudo. Sua tese de mestrado, sua dissertação de mestrado foi sobre transformação digital. Então, eu queria que você tirasse um pouco do caminho, assim, o marketing da transformação digital e trouxesse pra gente, assim, na essência mesmo, né? O que você enxerga da transformação digital de uma forma como um todo? Perfeito, Léo. Bom, pessoal, assim, que me motivou a fazer o mestrado, né? Eu vou chegar nessa resposta da definição da transformação digital, mas foi justamente a insegurança de não ter o lastro do que se tratava de transformação digital. Então, quando você não tem uma referência, você vai navegando ao sabor do vento. E aí, no hype, né, da tecnologia, e são muitas ondas, né, muitos hypes de tecnologia, e se você embarcar em todos, você pode levar a sua empresa para caminhos não muito bons, né, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de experiência do cliente e principalmente novas receitas. Então, para ter alguma segurança, não diria toda a segurança, né, não tem essa pretensão, mas para ter alguma segurança para tratar o tema, eu fiz essa dissertação. E aí a definição que eu cheguei, a partir da referência bibliográfica, é que a transformação digital é uma resposta estratégica de empresas estabelecidas, que são líderes em seus setores, que estão no mercado há muitos anos, né, décadas, incorporando tecnologia, né, uma resposta diante das ondas sucessivas de tecnologias emergentes, como que essas empresas reagem a esse processo, incorporam essas tecnologias e passam a operar de maneira análoga às startups, passam a operar com produtos oferecidos através de canais digitais, jornadas de experiência do cliente cada vez mais fluidas usando tecnologia. Então elas passam a ficar com todo o seu legado, né, trazendo todas as suas dificuldades aí de décadas mais próximas do que as startups
já nativamente são, né, empresas digitais. Não, legal demais, porque acaba que as pessoas ficam muito com isso. Ah, transformação digital é só botar a tecnologia na minha empresa. É só colocar isso. Se eu não encaixar com a experiência, se eu não encaixar com um resultado que a gente vai trazer, ele não vai resolver. Não vai trazer benefício. Sem dúvida. Né? Não vai trazer nenhum benefício. E como você também, né, além da educação, você está, né, na Functional Healthtel, como é que você está vendo a transformação digital de mais de um mercado, né? Que eu acho que é legal para a gente até comparar na hora que a gente for trazer isso mais para a educação, né? Assim, pessoal, né, Léo, não tem uma transformação digital igual a outra, cara. Então, assim, cada empresa está num contexto de negócio muito particular. Então, as empresas de educação do ensino superior, né, as universidades, estão num contexto de negócio bastante duro, porque esse mercado está em disrupção. Existem inúmeras outras ofertas educacionais providas por outras universidades, mas também por influenciadores digitais, novos entrantes no mercado, empresas oferecendo educação, como hospitais, né, grupos de educação financeira, muita gente colocando a educação no seu processo de jornada, né, de negócio. Então, quando você olha para isso, você tem que falar assim, cara, a minha transformação digital está a serviço de qual estratégia? Né, uma estratégia de tomar mercado, é uma estratégia de crescimento, é uma estratégia de eficiência operacional, de reestruturação, é uma estratégia de melhorar a relação com o cliente que está atrituosa. Então você precisa fazer essa leitura nessa camada executiva para você direcionar seus esforços para o lugar certo. Porque o que mais teve nos anos anteriores aí a esse período que nós estamos vivendo foi essa abundância de recursos, muito dinheiro em tecnologia, mas nem tanta clareza do porquê. Né? E aí os squads, a proliferação de investimentos em tecnologia, e monta time, mas os resultados não se mostraram tão assertivos. Né? Tem pesquisas de mercado que dizem que até 70% das iniciativas digitais falham em alguma medida dentro das empresas estabelecidas, né? As empresas grandes. Então, você pensar que 70% de um recurso escasso ele vai embora porque você não entrega o que você se propôs a entregar, é muito frustrante. Né? Não, é absurdamente frustrante. Eu acho que 2 pontos muito importantes que você colocou aí primeiro, esse momento da educação, né? Da quantidade de oferta que a gente está tendo de educação. E você colocou esse ponto, justamente, tem muita empresa ofertando educação hoje. Né? E através de plataformas, a gente pode pegar, exemplo aqui, a própria Hotmart, é uma plataforma de educação, onde as pessoas podem pôr aquilo dali. E você vê diversos outros grupos financeiros e etc. E grandes empresas comprando instituições de ensino e investindo nisso de alguma forma, trazendo a educação, principalmente a educação superior, para próximo disso. Como é que você enxerga isso? Porque é um novo tipo de concorrência, né? Perfeito. E como que isso... é um tipo de transformação digital. Sem dúvida. Né? É uma forma diferente de consumo de educação. Como que, né, vindo de dentro de uma instituição, de um grande grupo educacional, como é que isso está sendo enxergado? Perfeito. Essa loucura. Léo, vou te contar fazer um retrospecto breve aqui, mas você falou logo no início, né? Uma experiência aí de 20 anos em educação, mas essa experiência ela não foi linear, né? Eu tive um período inicial longo na Ânima, de quase 13 anos. Isso. Hoje tem 41 anos, né? Então, em determinado momento, você fala assim, cara, será que eu sou minimamente bom para o mercado? Ou eu sou fruto ali de uma relação de ter crescido, estar no momento certo, numa empresa que estava em crescimento muito grande, né? Então, eu decido sair, né? 2019, antes da pandemia, e ir para o mercado de saúde, né? Fui para uma operadora de plano de saúde, que é a Amil, né, que é parte do United Health Group, que é uma corporação de saúde, uma das maiores do mundo, com uma cultura organizacional muito diferente, mais drivada ali pelo business case, né? A transformação digital tinha que ter business case, que era o racional de retorno, especialmente retorno financeiro de cada iniciativa, né? E depois fui para uma startup de saúde, que é a Funcional, que você mencionou, né, para a indústria farmacêutica. E agora, 2023, em fevereiro, voltei para a Ânima. Mas nesses 4 anos que eu fiquei fora, eu fiz incursões em educação justamente em experiências que você citou. Primeiro, enquanto professor, me propus
a fazer a fórmula do lançamento, né, a tentar ser um influenciador digital e publicar um curso no Hotmart, vender esse curso, ter uma turma, entregar esse curso. Então eu vivi da perspectiva do professor, né, daquela pessoa que tem algum conhecimento e quer usar o Hotmart para ser o seu veículo de propagação e monetização desse conhecimento, né? Então eu vivi essa experiência para conseguir falar, né, para te responder. Então eu vivi essa experiência. E também tive um período como coordenador na XP Educação. Então eu vivi dentro da XP Educação, uma empresa financeira, mas que tem uma essência em educação, também uma experiência lá muito interessante para conseguir navegar pelo ecossistema de educação, não só da lente do grupo grande, né, de capital aberto, com centenas de milhares de estudantes. Então eu fui para esses outros mercados, dei minhas consultorias também para pequenas universidades. Então, meu caro, assim, respondendo sua pergunta, esse é um movimento que as escolas precisam se acostumar. Quem ainda não se acostumou, vai se acostumar. E eu uso um termo para definir isso, que é assim, é a concorrência que não vem da concorrência. Então, quando você olhar o seu espectro de ofertas, estou falando para outros colegas aqui de tecnologia em educação e outros educadores, né? Quando você olhar o seu mapa de competitividade, né? O seu mapa de posicionamento, arena competitiva, você vai ter outras universidades e vai ter outras ofertas, desde aquelas que não precisam de uma universidade, né? Que é essa desintermediada pelo Hotmart, né? Ou reintermediada pelo Hotmart, que passou a fazer esse papel. Então o professor vende direto para o aluno, não precisa de uma universidade. O Hotmart faz esse papel de intermediário, novo intermediário. Entendi. Então é bastante desafiador, cara. É um setor que não é mais o mesmo setor de anos atrás, e os números do último censo divulgado na semana retrasada deixam isso bastante claro. O declínio das matrículas em ensino superior da modalidade presencial, como o MEC define, e a ascensão das ofertas de educação à distância aí cobertas por um inúmero grupo de empresas. Isso. Eu estava num evento ontem, justamente onde foi citado o Capelato, né, que é o presidente ele é um dos diretores executivos do Semesp, e ele trouxe esses dados desse último censo e chamou muita atenção isso, né, de como o EAD cresceu de forma consistente, né? Obviamente, a pandemia mostrou muito isso, né? Só que o que tem por trás disso, né? A tecnologia permitiu a gente ter um acesso muito mais amplo. E aí o que foi colocado muito ontem lá nas discussões era justamente essa questão do hibridismo, de como as pessoas hoje demandam isso, né? De não estar sempre mais dentro da instituição de ensino, de estar lá todos os dias, de 19 às 22h30, ter aula ali todo dia, daquele mesmo jeito, daquilo. E isso me chamou muito a atenção, que eles falaram, olha, a gente vai pesquisando essas coisas e vai entendendo que, cara, qual é o perfil que está entrando para a instituição agora, que está entrando para o ensino superior agora, né? E o que a gente pode fazer para atrair e manter isso? E aí ele até trouxe um dado muito interessante, que o vale que a gente tem dos alunos que estão saindo do ensino médio para o tempo que eles demoram a entrar no ensino superior. É uma defasagem absurda. É enorme isso, né? E toda essa disponibilidade tecnológica que a gente passou a ter, como é que foi isso para vocês lá? Como é que foi essa transição que o grupo Ânima ele sempre foi muito focado no presencial? Né? Como é que foi essa transição dentro? Como é que você enxergou isso lá? Perfeito. Cara, acho que uma boa pergunta para eu voltar àquela definição original lá da transformação digital que eu mencionei logo no início, né? Sobre uma resposta estratégica. Então, a Ânima sempre foi pioneira em defender o hibridismo. A possibilidade de você ter uma fração do seu tempo no presencial e uma fração do seu tempo online. Então, a transformação digital da Ânima sempre esteve direcionada a viabilizar tecnicamente isso. Ou seja, você precisava ter a competência em termos de processos e sistemas e pessoas para operar o presencial, gestão de vagas, otimizar a oferta, o planejamento, para ter as salas de tamanho adequado, com a rentabilidade adequada, com a experiência adequada, mas você também tinha que desenvolver competências digitais para operar no digital, plataformas digitais para entregar conteúdo
acima da média, uma experiência, um design, né, das plataformas bastante superior também. Então, a Ânima sempre direcionou a transformação digital para isso. Tanto que, no período da pandemia, isso não é mérito meu, né, mas da Patrícia Fumagalli, que foi minha antecessora e também minha sucessora no processo anterior, que liderou esse processo durante a pandemia, liderou muito bem, foi uma das primeiras escolas ainda em março, né, a disponibilizar toda a aula online, porque já tinham todos os arcabouços, todas as fundações necessárias para tal, e a Ânima vem operando assim desde então. Legal. E isso funcionou de forma corporativa ou foram iniciativas isoladas? Como é que funciona isso lá dentro? Cara, aí assim, né, quem é de educação sabe, né? Você tem uma tecnologia conhecida e oficial dentro da escola e você tem esses movimentos inovadores inerentes ao setor, né? Então você não pode tolir um professor a ter uma experiência de sala de aula incorporando ferramentas que a tecnologia da empresa, né, a área de tecnologia da empresa desconhece. Então, sim, o movimento foi corporativo, mas a gente teve boas experiências paralelas, criadas e agora mais recentemente incentivadas de professores. Então, testes que emergiram da ponta e que agora passam a ser incorporados pela própria Ânima. Tem um assessment, né, a Samara, que é minha colega do Ânima Hub, que é o hub de inovação da Ânima, que conecta com estudantes. Eles desenvolveram a Ayla, que é uma assistente que utiliza alguns recursos de inteligência artificial, não necessariamente AI generativa, para fazer uma série de assessments que depois vão personalizando alguns dos trechos de conteúdo do aluno. Legal. Então a gente não tem ainda, e nem pretende ter, né, um aprendizado adaptativo ponta a ponta, porque tem questões regulatórias, mas para alguns trechos da jornada do estudante você já tem adaptabilidade propiciada pela Ayla, que é um componente criado fora da vice-presidência de transformação digital, né? E que nós abraçamos. Nós abraçamos. A gente não poderia tolir, né, como é comum em outros setores mais rígidos em termos de regulação, né, como o setor financeiro, que tem que ser bastante mais restritivo, segurança da informação e outros aspectos. Cara, é legal você falar isso, porque a gente vê, a gente que interage com muita instituição de ensino, né? Esse é um ponto muito crítico dentro das instituições, do tipo, qual tecnologia adotar, qual vai dar certo, qual não vai, até onde eu deixo ir, né? Até onde eu deixo a ponta ir, né? E até onde eu tenho que cercear, às vezes, aquela determinada ponta, porque acaba que você responde por questões de segurança, por questões de acessibilidade, LGPD hoje, muito forte. Como é que você vê isso? Como é que você trata isso? Vamos pensar, o Grupo Ânima hoje tem 10, 15, 20 marcas aí que operam. E se você for contar número de unidades, milhões. Então, assim, como é que vocês conseguem controlar e reger essa parte da tecnologia como um todo? Léo, a gente está bem resolvido com isso, de novo, pela questão do alinhamento estratégico. Então, entendendo que, e para quem conhece o Daniel Castanho, né, que é nosso chairman, né, nosso presidente do conselho, um sujeito extremamente inovador, visionário, à frente do tempo, um sujeito que eu admiro bastante. Então você olha para o Daniel e fala assim, cara, a Ânima também espelha o Daniel, né? E aí você não pode ter uma empresa que tem o chairman que tem, que é resistente a iniciativas que emergem todos os dias. Fica incoerente. Então você precisa de uma transformação digital que não abra mão da segurança da informação, das questões de compliance. Então a gente tem uma linha, né, bem definida ali de que as iniciativas como a Ayla, por exemplo, tem que passar por assessment de segurança, teste de estresse para assegurar a capacidade, tem que estar hosteada numa cloud da própria Ânima, com uma gestão, uma governança de acesso pré-estabelecida. A gente tem componentes da nossa arquitetura corporativa como o single sign-on, né, a possibilidade de você se autenticar usando o mesmo login e senha. Então a gente tem um playbook de que estas inovações precisam seguir. Então, se não tiver autenticação integrada, se não tiver passado por assessment de segurança, isso não se torna corporativo, não é incorporado ali no hall de soluções. Então, claro que isso nasce às vezes mais precário, mais descolado, mas a gente tem processos e stage gates, né, que vão autorizando essas coisas até elas se tornarem, deixarem de ser um piloto localizado para ser um negócio para os nossos 400 mil estudantes. Então a gente passa por etapas. A Ayla está justamente, esse assistente de inteligência artificial, está justamente nesse momento
em que ela vai para a cloud corporativa da Ânima, ela passa pela autenticação integrada, ela passa pelo assessment de segurança para ganhar escala. Então hoje ela impacta centenas de alunos, e para ela impactar centenas de milhares de alunos, ela terá que passar por isso. Então a gente combina, de novo o híbrido, vou usar a palavra híbrido aqui para ilustrar isso também, cara. Então a gente bate e sopra, vai. Então tem momentos que a gente é bastante duro, tem momentos que a gente, cara, vamos fomentar a inovação e vamos embora. Mas é legal que vocês não impedem de que a ponta promova transformações digitais também, sabe? Esse da Ayla que você está falando, para mim, tá muito claro isso. Fala assim, cara, tá nascendo aqui. Sim. E as iniciativas vão nascendo de transformação nas pontas. Com certeza, no tamanho de um grupo desse, não deve ser fácil gerir isso também, para não deixar descontrolar, que talvez a dificuldade é não deixar descontrolar, né? Porque criatividade não falta, o pessoal vai ter. Mas de ter a transformação como cerne mesmo, né? De você promover essas transformações. Agora, beleza, nós vamos promover até aqui. Perfeito. Daqui para frente, aí a gente precisa ter um cuidado maior. Ô, Léo, talvez um dos movimentos mais acertados que eu tenha feito eu tô desde fevereiro, né, pessoal? Então não tem um mês, não tem um ano de casa ainda. Mas foi na estrutura organizacional da transformação digital. A gente mudou o organograma por jornadas. Então, você tem a jornada do candidato e atendimento. Então, você tem a jornada de serviços acadêmicos e financeiros. Você tem a jornada do educador, né, professor, e assim por diante. E isso aproxima a transformação digital, porque você passa a ter um ponto focal por interlocutor de negócio. Cara, então, a área de marketing fala com a jornada do candidato. Sim. A área acadêmica fala com a jornada acadêmica. Sim. E assim por diante. Isso aproxima a tecnologia. Né? E uma coisa também que a gente fez é que a gente não tem uma área declarada ou nominada inovação. A gente já teve no passado, mas talvez seja a função mais ingrata numa escola de educação. É você tentar orquestrar a inovação que emerge de uma maneira... Sim, pulsa, né? Pulsa. Então não dá, cara. Então é melhor você se organizar por jornadas, e nessas jornadas você estabelece conexões e vínculos. As pessoas passam a confiar na transformação digital no sentido de que ela vai ajudar a entregar ao invés de retardar, né, o progresso, de ser um dificultador, e você avança juntos. Né? Você avança juntos. Então a consciência das pessoas de negócio. Eu ainda uso essa terminologia negócio e tecnologia, mas ela está cada vez mais fluida, né? São todas pessoas de tecnologia em alguma medida. Sim. Então as pessoas têm essa consciência de que nós temos aceleradores. O login acelera. Sim. A cloud acelera. E aí, com isso, eles impactam mais gente e mais rápido. Então, acho que é por aí que a gente conquista, e não pelas burocracias impostas. Exatamente. E muito legal essa visão que você trouxe da jornada do aluno, né? Porque é o ponto central da instituição de ensino, né? É a diferença, e você citou o Daniel Gastan, eu acho ótimo as coisas que ele fala, né? Ele fala assim, gente, parece uma prisão, escola, tem sinal, tem horário, você tem disciplina, grade, aí você sai, tem um horário para você ir tomar um solzinho e voltar para dentro da sua cela, né? Então isso precisa mudar. E quando você olha para uma jornada do aluno e traz a transformação para a jornada do aluno, muda de figura, porque deixa de ser só tecnologia por si só. Né? É o que você falou muito, as pessoas antes olhavam muito para a tecnologia como salvadoras da pátria. Então, vamos implementar aqui um BPM que ele vai resolver todos os problemas. Sim. Aí eu sempre falo assim, cara, mas seu processo está bem? Seu processo está bom? Se o processo estiver ruim, você vai fazer o ruim mais rápido. Você só vai entregar coisa ruim numa velocidade maior. Exato. Então, você precisa olhar para isso, precisa ajustar isso. Vai resolver? Vai ajudar pra caramba, vai resolver pra caramba. Mas tem que te ajudar a repensar aquilo dali. Então, quando você fala disso orientado à jornada, faz muito mais sentido. E principalmente essa questão, esse limiar da tecnologia e negócio tá acabando. Sim. Tá acabando, porque a tecnologia se entendeu como meio para o negócio. Perfeito. E não... né, aquele mundo paralelo que tinha lá, não me pede que eu faço e a gente resolve alguma coisa ali. Léo, assim, de novo, né, na busca por esse lastro, para ter segurança do que é a transformação digital, eu cheguei na dissertação em 3
dimensões de mensuração de resultado. Então você fala assim, cara, uma transformação digital tá dando certo ou não está dando certo? Aí você vai olhar por estas 3 dimensões, que é eficiência operacional, normalmente redução de custo, redução de tempo para fazer uma atividade e tal. Experiência do cliente, aí tem a ver com o nível de serviço e tal, como é que você entrega. E novos modelos de negócio / novas receitas, que são as receitas geradas desta facilitação ou dessa aplicação de novas tecnologias. E quando você está organizado por jornada e sabe as dimensões de resultado, o sucesso da jornada do candidato ele tem que ser ou eficiência, né, ganho de eficiência, ou melhoria de experiência ou geração de novas receitas. Você não vende e aceita Pix. Cara, agora você aceita? Cara, você está simplificando a jornada, melhorando a experiência. Cara, agora você também vende combo. Você vende ofertas educacionais próprias combinadas com ofertas educacionais desses novos entrantes. E você viabilizou um modelo de compartilhamento de receitas. Isso é novos modelos de negócio. Então você vende compartilhado. Se você viabiliza isso via tecnologia, você está gerando valor nesse aspecto. Então todo mundo na TD, hoje, por estar organizado na jornada, não tem mais aquela história de sistema sem dono. O pessoal fala assim, esse sistema não tem squad para cuidar, não tem dono. Fala, meu amigo, isso é jornada do candidato, isso é jornada do aluno. Diz respeito ao quê? Cara, se é dessa jornada, é seu. Tem que tocar, você tem que tocar. E aí a coisa foi se acertando. Claro que é uma maratona, né? Talvez sem linha de chegada, né? Você nunca vai terminar uma transformação digital, mas ter clareza do rumo é muito importante, cara. Não, com certeza absoluta. Você foi até bom que você adiantou, porque eu li sua dissertação, eu acompanhei o processo da sua dissertação, eu lembro de algumas conversas que a gente teve. E esses 3 pilares, eu acho eles sensacionais. Eu acho que foi uma forma que você trouxe a transformação digital que faz muito sentido, e faz muito sentido dentro do ensino, né? Dentro das instituições de ensino. Mas olhando para isso, puxando um pouco mais agora, vamos descer aqui um pouco mais a camada aqui da tecnologia, como que você... A tecnologia no dia a dia, como é que é isso para você? Igual você falou, de questões de decisões, de como tratar a tecnologia nesse dia a dia, nessa loucura que é uma jornada muito extensa. A relação que vocês têm com o cliente de vocês, até hoje tem essa discussão, né? Se é aluno ou se é cliente. Claro. Que tem gente que não gosta que fala que é cliente, que gente não gosta de cliente, mas não deixa de ser um cliente. Né? De como é que a tecnologia realmente entra nessa camada ali, descendo aqui da estratégia. Como é que isso funciona? Cara, aí você? A técnica de mapeamento de jornada, e até mais do que o mapeamento, você viver a jornada, para você entender os pontos de atrito, os pontos de dor, onde que você pode tocar melhor e a tecnologia nesse sentido entrar, é fundamental. Então, quando eu voltei para a Anima, né, eu fazia as consultorias, né, trabalhei na XP, como mencionei, em outros lugares, eu sempre falei, cara, eu tenho que me aplicar. Assim como eu virei um professor influenciador no Hotmart para testar o Hotmart, eu também me matriculei na escola da Anima, na UNP, que é uma das escolas da Anima, a EMB Morumbi, a UNA. Me matriculei nessas escolas, vivi a jornada, como que eu fui tocado ali para me inscrever, um lead que eu não concluí a inscrição, então como é que foi a tentativa do marketing digital aplicado para isso, quais os canais que existiam, o WhatsApp, o portal, o aplicativo. Então você viver a jornada e você ter a clareza desses atritos. Então eu fiz redação, não recebi resposta, e aí eu não fui aprovado. Então você olha e fala, a modalidade de entrada via redação tem uma dor aqui. Tem um problema. Porque a interface está assim, está assado, se você não clicar aqui, ali e tal. Então quando você entra nas jornadas e vai entendendo por onde o candidato e o aluno percorrem da sua tecnologia, você vai ter mais clareza de onde você tem que fazer as intervenções, as priorizações. E aí você vai falar assim, cara, isso aqui tem toda uma característica de passagem de bastão, de fluxo. Você tem um workflow? Não tem. Então você precisa ter. Então não é que você parte da compra de um workflow para achar um problema para o workflow resolver. Ao contrário. Toda vez que eu partir da solução para depois descobrir onde é que eu vou colocar a solução, deu errado. Gerou resistência, as pessoas, não só na Anima, né, mas em qualquer empresa, minhas experiências prévias, assim, a turma não engaja.
pela tecnologia. Por si entendeu? só, né? Por si só. Você tem que partir do problema. Você fala assim, cara, o bot é ruim. O bot, se eu perguntar isso, ele não responde. Pô, então eu preciso de um bot que responda isso. Então eu preciso de um negócio de redação que se o cara escrever, copiar e colar, não pode. Para evitar a fraude. Então você vai encaixando a tecnologia de maneira incremental, na maior parte das vezes, justamente para cobrir dor, cara. Então hoje eu sou matriculado em uma série de escolas. Sou matriculado em não escolas, mas ofertas educacionais. Eu sou... A minha namorada Priscila, ela fala, cara, você tem tanto assinatura de coisas, e eu tenho realmente uma listinha, e eu falo, cara, é trabalho. Entendi. Masterclass, por exemplo, para citar um que é de fora, né, que não é concorrente direto. Eu assino o Masterclass e, cara, eu tô lá vendo os vídeos, a experiência, dou print, falo, olha aqui, a gente devia fazer um negócio parecido, a gente devia ter isso, os caras já transcrevem a aula, os caras resumem a aula. Então, vou usar a AI generativa em cima de um negócio que é uma dor que eu senti, que eu queria só ver a transcrição do vídeo. Sim. Eu queria ver resumido, porque eu não tenho tempo de ler, eu preciso ver o resumo. Então vamos aplicar a AI generativa para resumir a transcrição dos vídeos. Então é um negócio, você partiu de um problema para chegar para usar a tecnologia certa, né? Você olha para a dor primeiro, né? Você tem que ter a dor primeiro. Então, e é muito legal, que do jeito que você está fazendo, tem um grande amigo meu chamado Eduardo Freire, que ele fala muito assim, ele fala assim, gente, desce pro play, vai lá. Vai lá, põe a mão na massa e vê. E é o que você está fazendo. Escreve, vem cá, passa pelo nosso processo de inscrição, vê se você vai conseguir fazer a inscrição. Você já fez alguma inscrição? Você já fez uma inscrição na sua vida, porque você está planejando um negócio sensacional, que lindo, maravilhoso, com 17 etapas. Ontem mesmo, nesse evento, de novo, ele citou, ele falou assim, gente, a gente passou por uma situação onde o pessoal, no edital do processo seletivo deles, tinha o pedido de 2 fotos 3x4. Mas a foto era digital. O cara vai mandar 2 fotos 3x4 no processo de inscrição. Pois é. Né? E não funciona isso. Né? Ficou você pavimentou a estrada torta, né? Você digitalizou a estrada torta, né? O processo físico que precisava de 2 fotos, você digitalizou ainda pedindo. Cara, isso tem muito, assim, eu por vezes numa reunião que a maior parte das vezes remota, né? As pessoas começam, eu acho, eu não sei o quê. Eu falei, pessoal, abre a tela aí, vamos entrar aqui, vamos olhar. Mas isso é muito operacional. Pessoal, mas se para você educar o seu time, você não fizer sessões como essa, de vamos entrar, vamos ver, vamos ir ao Gemba, né? Sentir o que o aluno sente. O Lean tem um termo para isso, que é ir ao Gemba, né? Ir aonde as coisas acontecem, mesmo que no digital. Você não ir lá e olhar, você não educa seu pessoal a fazer o mesmo. E hoje na TD, os caras na transformação digital, os caras... Pô, Brunaca, eu já olhei, é assim, eu tô com esse... Então, a profundidade da discussão é muito mais consistente, entendeu? Outro dia a gente estava discutindo aqui, cara, mas quantos % dos problemas estão relacionados a esse campo aqui que a gente quer alterar, mexer na priorização inteira? A gente achou 7%. Pô, 7% talvez seja relevante, é um conjunto de problemas, vamos então priorizar, mas eu estou fazendo isso... amparado por dados, né? Isso aí. Então é bem diferente o nível da conversa. E puxou um assunto excelente, orientação a dados. Né? Hoje todo mundo, né, é um outro aspecto da transformação digital que vem, né? O tal famoso data-driven, temos que ser data-driven, temos que fazer isso. Quão isso é real? Quão isso está acontecendo de verdade? Cara, assim, de novo, né? Tecnologia é uma área muito sedutora, né? Assim, os grandes... player de tecnologia, se o líder de tecnologia, né, a liderança de tecnologia, se deixar levar pelos esses hypes, ele no final ele aumentou bastante a despesa e o investimento sem necessariamente resolver o problema. Em dados você tem as plataformas de dados em nuvem, tem Snowflake, tem Databricks e tem outros. Esses caras são incríveis. E às vezes você compra todos eles e olha a sua stack e, cara, o seu relatório ainda é D-1, D-2, suas esteiras de dados quebram e as pessoas ficam sem os relatórios de captação em tempo real, ficam sem dados que são atualizados a cada, sei lá, grandes janelas e tal. Então, para ser data-driven, Léo, você tem que efetivamente ser bom em dados, em engenharia de dados, em ciência de dados. Você realmente precisa ter essas competências. E aí as tecnologias novas de dados evoluíram muito, então tem muita coisa interessante para você se estruturar, para ter realmente o data lake, para ter os temas de dados e usar. E a segunda coisa que talvez seja a grande impulsionadora disso
é realmente você usar os dados. E aí, esse tipo de postura em reunião, esse tipo de postura de gestão, e aí desde a alta liderança, todos os colegas, se a gente não consumir dados, se a gente não tomar realmente decisão em dados, isso tudo vai ficar parado. Isso tudo vai estar subutilizado. Então, eu sempre eu uso uma expressão, né? A busca incessante da verdade. Cara, vamos na busca incessante da verdade. Que número é esse aqui? Falou que o problema é esse. Cara, vamos lá. Temos número, temos log, quem clicou no quê, quantos minutos leva, quantos cliques tem a inscrição. Agora tem que ter menos clique. Ah, dá para tirar? Dá para tirar? Não dá, não sei por quê e tal. Quantos alunos pararam aqui, quantos alunos pararam ali, nessa interface parou aqui, qual que é a área que está clicando, qual a área que não está clicando. Então esses dados você educa. Aí quando você educa e as pessoas começam a reproduzir esse comportamento, a demanda por dados explode. Entendi. E aí você tem que ter uma governança de dados, você tem que ter a parte de data vis, né, visualização de dados, e aí tem Power BI, tem Tableau, tem um monte de coisa que você tem que fazer uma gestão e uma governança de modo que as áreas não precisem da tecnologia para evoluir o data vis, né, a visualização de dados, e tecnologia tem que assegurar, sim, a questão de engenharia de dados, as esteiras de dados, com a maior eficiência possível. Tem dados em tempo real, a gente usa algumas tecnologias de streaming de dados para garantir a sincronização dos dados entre sistemas em tempo real. Não dá para esperar o dia seguinte, não dá para esperar 2 horas, 3 horas, porque está processando, porque o banco não aguenta e tal. Você tem que ter tecnologia para permitir isso e gerir, porque os custos também podem ser exorbitantes se mal administrados. Tá? Começa a proliferar um monte de dashboard na empresa com fontes, regras de negócio distintas, e aí você não tem a fonte única da verdade. Você perde essa questão que também é bastante fundamental. E tudo começa lá da ponta, né? Porque não adianta nada você ser todo data-driven, ter um monte de analytics e machine learning e etc, e big data, se o seu histórico ainda sai errado. Exato. Então, assim, essa cultura dos dados, e principalmente dos dados corretos, né, tem sido uma luta das instituições, né, e tudo mais, até pela questão regulatória também, que tem toda uma questão, né, todo mundo acha que a educação às vezes é simples, né, mas é um dos mercados, talvez não tanto quanto o financeiro, mas tão regulados quanto. Sem dúvida. Né? Tudo a gente tem uma portaria, tudo a gente tem alguma coisa que tá ali cercando a gente de alguma coisa. Quanto isso impacta, né, as questões regulatórias na capacidade de transformar as suas lá? Cara, aí vou resgatar o disclaimer do início, né? São opiniões minhas aqui, então não tem nenhuma informação interna, nenhuma questão da Ânima ou muito menos do Ministério da Educação, né? Mas na minha tese, até baseada, tese própria aqui, vendo movimentos de outros setores, né? Como o Open Finance, né? O Open Banking, na troca de dados entre as instituições de ensino a partir do órgão regulador. E nesse sentido, o órgão regulador de educação, o Ministério da Educação, tem feito movimentos muito importantes. Com certeza. De modo que talvez já estejamos vivendo o Open Education, que é o seguinte: quando você passa a exigir que a escola, num determinado layout, informe os dados do diploma e tem as assinaturas eletrônicas, a coisa toda, passou agora para o histórico. Isso daqui a pouco você tem o diploma, o acervo, tudo você digital. Você tem condição de ter uma maneira de olhar as estruturas curriculares e dispensar automaticamente as disciplinas. Perfeito. E aí o aluno consegue fazer a portabilidade de universidade ou a transferência entre universidades de uma maneira muito mais fluida. Com certeza. Que não vai precisar de uma análise de dispensa, porque se as escolas passam a estar obrigadas a mandar a estrutura curricular, todos os dados do modelo acadêmico de cada uma delas, depois há essa conciliação e a dispensa se dá praticamente automática, né? Então, o órgão regulador tem feito o trabalho que lhe compete e as escolas têm que estar atentas a isso, entendeu? Eu tenho tecnologia para fazer o diploma, para fazer o de histórico, para fazer todos os documentos regulatórios rápido. Né? Eu já estou com a estrutura toda interna preparada. Né? Isso não é novo no setor, né? Inclusive os prazos regulatórios para alguns desses itens que eu citei já se encerrou, então as escolas já têm que estar aderentes a isso, mas tem muitas outras regulações que estão vindo. E a transformação digital, de novo, está a serviço disso, porque é estratégico, porque daqui a pouco as transferências, quem transfere mais rápido? Em quanto tempo você tem a resposta? Quem recebe mais rápido? Quem recebe mais rápido?
Isso vai ser um diferencial na hora do Exato. aluno escolher, ele vai esperar mais, ele vai tolerar esperar 10 dias para ter o retorno das dispensas das disciplinas, ou se você responder imediatamente, você tem uma propensão maior, a conversão vai ser maior. Né? Nós temos dados lá de que o tempo de resposta influencia na taxa de conversão. Ou seja, quanto mais rápido a resposta, a propensão da tomada de decisão por se matricular é maior. Então, se você fizer isso instantaneamente, vamos colocar assim, porque você pega o aluno vai receber um XML, que vai ser obrigado, a escola vai ser obrigada a disponibilizar, ele chupinha lá esse XML na sua tecnologia e você dispensa ele e consegue colocá-lo no estágio matriculado, já cursando, já fazendo algum conteúdo e tal. Pode ser bastante interessante, mas de novo, são visões que eu tenho a partir de observações em outros setores. Sim. Saúde também tem o Open Health, mas ali tem interesses mais divergentes, né, dos atores da cadeia de saúde, sem entrar muito em detalhe aqui, fugir do tema, mas a educação acho que está mais encaminhado para a gente ter o Open Education declarado em algum momento breve. Sim, sim. E isso faz todo sentido, né? Porque a partir do momento que a gente tem os XMLs ali disponíveis, né? O diploma hoje é um XML, ou seja, a gente passou a estruturar a informação que antes vinha um documento que você tinha que fazer um OCR, cada instituição tinha o seu, cada uma botava de uma forma diferente. A partir do momento que você tem essa estrutura, que você tem que entregar uma ementa de uma grade curricular em XML estruturado, você fazer esse check de informações facilita pra caramba. Agora, Léo, deixa eu só fazer uma observação, porque eu sempre observo, né, que às vezes as pessoas contam as glórias, mas ninguém conta as mazelas. E aí, pessoal, eu sou mais o cara de contar as mazelas, porque eu acho que eu ajudo mais nossa audiência aqui falando das mazelas. Então, assim, a qualidade dos dados, né, é pré-requisito para tudo isso que a gente está falando. Não tem jeito. Então você pensa o cenário da Ânima, né? Que é uma série de universidades adquiridas ao longo de mais de 20 anos. E boa parte dessas escolas tem 50, 60, 70 anos de vida. Então, cara, não é fácil. Hoje tem umas centenárias. O limitador hoje da velocidade do nosso autosserviço na ponta não é a tecnologia, mas a qualidade do dado, o saneamento dos dados. Então eu não posso disponibilizar, às vezes, um histórico de forma automática, porque eu ainda preciso ter o double check humano, né? A segunda checagem humana. A equivalência estava certa. Exatamente, eu preciso disso porque nós ainda estamos numa fase de integridade dos dados. Entendeu? Uma fase muito importante e a Ânima sempre preza por essa qualidade, então nós temos que fazer essas checagens que são muito inerentes a esses processos de escolas adquiridas ao longo do tempo. Então, hoje eu brinco que eu falo assim, cara, a velocidade não é falta de tecnologia, mas é o rigor necessário que esse tipo de processo exige, entendeu? E a partir do momento que a gente dá, que o próprio órgão regulador dá essa celeridade, isso se torna ainda muito mais crítico. Sem dúvida. A gente passou você estava ainda no mercado de educação, quando teve a mudança do censo. Sim. Que antes era só dados consolidados e eles passam de repente, do nada, eles pediram assim, não, agora a gente quer saber quem é quem. Quem é quem? Você tem que me dar o CPF do aluno, o endereço do aluno válido. Sim. Você tem que dar... O que as instituições de ensino sofreram nessa época, que não tinha. Campanhas e mais campanhas de atualizar o dado, porque tinha o CEP tudo zero, o CPF do cara tudo zero. E aí, Léo, assim, voltando ao negócio do Gemba, né, ou da inteligência de mercado, quando você experimenta o seu próprio produto e experimenta o produto da concorrência, você vê como ele está fazendo a atualização de base cadastral, como é que você está fazendo, em que momento você pode começar a entregar documento depois, não pode, até quando, o que você está bloqueado, o que você não está, com que ciclo você cobra. Então você vai encaixando esses aspectos regulatórios dentro da experiência. Sim. Né? Porque você não pode abrir mão dela. Lógico, né? Você precisa de ter os documentos. Então, como é que você cobra? Que birô de dado que você pode integrar? Que dado você pode obter seguindo a LGPD, mas você pode obter passivamente? Que termo de consentimento você pode colocar para te permitir fazer essas conciliações de dados? Então, tem uma série de estratégias que, se você tiver com essa visão, né, de que isso está a serviço de simplificar a transferência para o aluno, que está a serviço de garantir que ele vai ter uma jornada até o final, né, lá no registro regulatório junto ao MEC, também adequada e fluida, pô, cara,
Isso acelera bastante o processo, orienta as pessoas para o caminho certo. Demais a conta. Tá cheio de pergunta aqui, Ah, é? mas eu quero quero trazer uma última para você aqui antes, que a gente veio do estratégico, falamos muito agora do tático, da gestão, mas indo pro operacional, o que você dá de dica ou de instruções, como é que do jeito que você quiser chamar, para escolhas de tecnologia? Assim, não é um processo fácil, não é um processo simples, né? Ou seja, você já entendeu, tem dores, você já foi lá no Play, jogou a jogada dos caras, mas como é que você faz isso para a gente ajudar os gestores de TI, os CTOs das instituições de ensino? Assim, pessoal, nessa atual conjuntura macroeconômica, eu acredito que boa parte da nossa audiência, nós estamos num período agora de planejamento orçamentário para o ano seguinte, né? É um período de austeridade, período difícil, período de muita eficiência operacional. Lembra das dimensões? Eu diria que está todo mundo bastante atento à eficiência operacional e experiência do cliente, porque às vezes a digitalização da experiência ajuda na eficiência operacional. Com certeza. E o custo de servir, né, o custo de atender reduz, porque você está colocando mais coisa em autosserviço e assim por diante. Mas assim, cara, dito isso, nós, gestores de tecnologia, não podemos nos deixar levar nem pelos hypes, né, as ondas de tecnologia, muito menos, às vezes, pelo pedigree da tecnologia. Às vezes, aquela marca que está no quadrante mágico do Gartner e tal, aquilo seduz muito, né? Porque você pode usar aquilo como até uma espécie de seguro, né? Porque você contratou a melhor tecnologia, você contratou a tecnologia mais cara e tal, mas no momento que você não tem o dinheiro, você não pode fazer uso desse argumento, né? De que é uma tecnologia ali líder daquele quadrante. Você vai ter que realmente fazer mais provas de conceito. Você vai ter que testar as tecnologias nesse processo. Estão dando dicas operacionais aqui. Você contrate tecnologias de uma maneira... evite os big bangs. Então, assim, não compra algo que é para toda a sua escola, que você vai implementar de uma vez para todas as áreas da empresa. Faça provas de conceito e vá avançando, entendeu? E faça as medidas, né? Quanto custa por aluno, quanto custa por marca, quanto custa por camp que você tem da sua escola, por professor, qual é a unidade de medida que compõe o preço daquela solução. Negocie bem, né? Acho que o mercado está bastante propenso para essas flexibilidades negociais, né? E siga uma governança que você depois tenha a segurança de que a área de suprimentos te apoiará, a área de negócio te apoiará, a área acadêmica, financeira. Então é um processo de compra construído, né? Bastante colegiado, eu diria dessa forma, sem pressa. Exatamente, é isso aí. Bom demais. Cara, tem várias perguntas aqui. Eu vou começar a trazer algumas e aí vou deixando você ficar apertado. Mas vamos lá, a Beatriz está trouxendo assim, quando a instituição está pensando em se transformar, por onde que ela começa? Ela botou até um comentário assim, acredito que temos que focar no uso de tecnologia preparada para a evolução, uma consultoria estratégica, fazer a preparação interna dos colaboradores para que eles entendam. O que mais se enxerga, né, além disso, para que ela comece a se transformar? Porque a gente tá falando aqui, de várias instituições que já são referência nisso, mas a gente também sabe que tem várias que estão começando esse caminho agora, né? Como é que funciona isso? Ô Bia, eu sem ter ainda nenhum dado, né? Se você é de uma escola maior ou menor e tal, o seu ângulo, né? Se você já é uma diretora, gestora, uma liderança início de carreira, mas assim, você pode começar um movimento dentro da sua jurisdição, né? Naquela área que você tenha domínio, liderança, influência, e você vai fazendo aquele processo em espiral a partir do que você controla e vai influenciando os colegas. Isso leva um tempo, às vezes é frustrante porque você, quando não tem um apoio executivo, você acaba tendo um impacto muito pequeno, mas os processos, sem dúvida nenhuma, eu não posso frustrar ninguém com a minha resposta, tem que ser top-down. A maior parte das vezes a decisão que mais mexe na empresa é aquela que parte da reitora, do reitor, da presidente, do presidente. Aquilo ali, nas consultorias que eu dei, né, na metodologia que eu apliquei, começa disso. Então você tem todo aquele inventário ali das prioridades estratégicas, quais projetos que tem fit com essas prioridades estratégicas, e aí você vai desdobrando numa metodologia de acompanhamento da execução desses projetos ou da evolução dos produtos digitais, né? Mas tem muito projeto ainda, eu não sou contra o conceito de projetos dentro de tecnologia, né?
queiram, gostem uns ou não, né? Tem coisa que é projeto mesmo, não é só produto digital. Mas é isso, assim, diria que para mexer mesmo os ponteiros da empresa tem que ser top-down, mas não sendo possível, você vai influenciando e irradiando a partir da sua área. Eu tenho um nome bacana para esse tipo de espiral que você falou, que são os projetos orientados à inveja. Né? Você faz um projeto, faz dar certo o seu projeto, faz a sua área ser mega eficiente, ser referência. Sim. Quem está em volta vai, por que ele tem e eu não tenho? Eu também quero. Então a gente faz isso. Boa. O Vlad Kazak, ele fez até um comentário, falou assim, a pior dor é quebrar paradigmas e o medo do novo junto à comunidade acadêmica. Isso é bem polêmico, né? Não, qual o nome dele mesmo? Vlad Kazak. Vlad, é o seguinte, cara, outro dia eu tomei um puxão de orelha lá no Conselho de Administração da Ânimo, que o cara falou assim, um dos conselheiros, né, o Marcelo Cardoso, ele falou assim, Bruno, não é a transformação digital para o aluno, é a transformação digital com o aluno. Você está fazendo com as pessoas ou para as pessoas? Então, usando aí o paralelo para a comunidade acadêmica, então não é a transformação digital para o professor, é com o professor. Então, se você abraçar, eu dei o exemplo da Samara aqui, que é uma professora brilhante, tem mestrado, doutorado, mineira aqui, nossa colega, conterrânea, né? Se eu tolisse a transformação digital oriunda dela para falar que é a transformação digital da vice-presidência de transformação, já acabou o jogo, acabou a transformação digital. Acabou ali. Porque o seu discurso não sustenta, entendeu? A sua atitude não está sustentando o seu discurso. Você tem que abraçar ideias vindas da comunidade acadêmica. Do contrário, meu amigo, não tem transformação digital unilateral, entendeu? Só você tem as ideias, só você implementa as coisas. Boa, né? E é isso mesmo, é fazer junto, né? Fazer com. Muito bom. A Cecília trouxe uma pergunta aqui também, qual que foi a mudança mais expressiva para as instituições de ensino com a transformação digital que se percebeu nesses últimos anos, né? Na média, o que ainda está deixando a desejar? Vou juntar, né? Uma pergunta que eu falei que eu ia te fazer, polêmica. Inteligência artificial realmente está dando resultado? Tem resultados ali, né? Já juntando cara, aqui vou responder em parte. Assim, primeiro, no ensino superior no Brasil, não dá para falar de transformação digital do negócio sem falar do EAD. Então, assim, começando do macro. Transformação digital no ensino superior no Brasil, o motivador, né? O fator que desencadeou todo esse processo é o EAD. Sim. Porque mudou a competitividade, mudou a regra do jogo, a entrega, o produto, mudou tudo. Então o EAD exigiu que todo mundo fosse mais digital, que tivesse aplicativo, experiência offline, todos os formatos de conteúdo, assim como uma série de elementos, comportamentos das pessoas que vem mudando, né, com outras tecnologias. Sobre inteligência artificial, Léo, aí assim, você tem um espectro de técnicas, né? A família da inteligência artificial é muito maior do que a ramificação da AI generativa, né? Então, há mais de uma década se fala de algoritmos preditivos de evasão, né? Para evitar a saída de estudantes. Ou modelos preditivos de propensão de consumo, que é para quem eu ligo, qual é aquele candidato mais propenso a virar matriculado. Então, eu acho que esse tema dos modelos preditivos, eles estão mais pacificados, né? Toda escola, em alguma medida, já testou um modelo, uma startup, desenvolveu dentro de casa alguma técnica para predizer a saída de aluno. E aí tem a ver com o engajamento do aluno nas plataformas digitais, a frequência, a adimplência, né? Os pagamentos. Então não tem ciência de foguete aí mais, porque é uma tecnologia já dominada há mais de uma década. Agora, já a personalização do ensino, que foi outra tentativa, né, de você algoritmos guiarem o caminho dos alunos, esse tema se mostrou frustrante até o momento. Né? Muitas plataformas emergiram ali por volta de 2010 e tal, e aquilo muito pouco se materializou. Entendi. Muito pouco plataformas adaptativas. Tem um livro, né, que é bastante interessante para quem gosta de transformação digital e educação, que é o Failure to Disrupt. Ele é um professor contando as ondas tecnológicas que falharam ao longo do tempo. Excelente. Então, assim, todos que eram tidos como disruptores e que falharam. Tá? Mas a inteligência artificial generativa, a que a gente tem testado é para a produção de questões,
assistida por professores, obviamente. Então Legal. você tem o professor utilizando o prompt para gerar questões. Nesse legal. momento a gente já tem questões suficientes para rodar as avaliações desse semestre, e um indicador que a gente vai analisar é se o número de questões anuladas depois da avaliação é maior ou menor do que historicamente a gente tem. O tempo para construir questões, obviamente, reduziu absurdamente. Eu ainda não posso abrir os dados porque ainda não foram divulgados internamente, mas são muito promissores. E o custo, né, da contratação, da criação de itens. Então você vai ter nas dimensões de eficiência operacional, vai reduzir tempo, vai reduzir custo, e do ponto de vista de experiência, você ainda pode ter questões mais robustas, questões que têm melhor elaboradas, de questões anuladas bem menor pela qualidade, né? Mas de novo, é a combinação do professor com AI generativo. Boa, não, muito legal. E a ideia da pergunta é justamente essa, para a gente trazer, porque às vezes o povo fica com a cabeça só no chat GPT e não entende a aplicação de diversos tipos de inteligência artificial que podem estar ali. Muito bom. A Eduarda, ela está perguntando de material para mapeamento de processos e jornada aqui, Eduarda. Se você quiser, lá no nosso blog, no Saidor.com/blog, tem um monte de material, tem guias completos, inclusive de mapeamento de processos e etc. Inclusive com orientações para a educação também, então pode buscar isso lá. E tem uma aqui do Edu G, pensando em uma liderança para gerir esse tipo de transformação. Quais são os requisitos? Gostei disso. Qual é o profissional do futuro da transformação digital? Ô Edu, cara, pergunta boa. Assim, a transformação digital, que é maior do que só tecnologia, né? Ela é mais ampla do que só tecnologia, abraçou muita gente que não tem até formação de tecnologia, né? Tem formações distintas e tudo bem, tudo bem. Claro que se você tem uma transformação digital liderada por uma pessoa mais técnica, ela vai ter uma determinada característica e assim por diante. É quase autoral, né? A transformação digital é quase autoral. Aquele grupo que está ali liderando vai imprimir ali a sua marca naquele processo. Mas assim, conhecer o setor, né, e ter o propósito. Eu tive o privilégio de viver minha carreira, esses 20 anos, em saúde e educação. Eu voltei para educação, mas não saí de saúde, cara, porque saúde é tão bacana quanto educação, no sentido que você toca a pessoa, você ajuda a pessoa em momentos distintos, em situações distintas, mas, cara, você está tratando de gente, propósito, impacto, é um negócio muito bacana. Então você tem que ter uma liderança que veja valor nisso. Se a pessoa não enxergar valor em estar em educação por gostar de educação, sinal amarelo. Primeiro ponto, tem que gostar de educação. Tem que gostar segundo, da área ali. Assim, transformação digital, você tem que ser bom de tecnologia, sim. Tem algumas pessoas que falam, transformação digital não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Óbvio que você vai mexer em cultura organizacional, processo, forma de fazer as coisas, vai fazer de uma maneira mais colaborativa, dividir por jornada, experiência, lean, tem um monte de coisa, os squads e tal, que eu tô até usando menos, cada vez menos essa palavra, mas assim, cara, você tem que ser bom de tecnologia. Tem jeito. Tem que ser bom de tecnologia, porque se você não for bom de tecnologia, se o aplicativo, cara, for ruim, e não tem como, você não vai conseguir entregar, né? No final, na hora que a mágica acontece, são nos touch points com o cliente. Pela experiência, não vai conseguir, cara. O vídeo não roda, o material tá errado, a coisa não flui, entendeu? Com certeza, e não tem jeito, não tem como fugir disso não, né? A base tecnológica tem que ter, e até uma das coisas que você falou durante a nossa conversa aqui, acaba que em certo ponto hoje, todo mundo está virando uma pessoa de tecnologia. Sem dúvida. Todo mundo está se envolvendo mais com a tecnologia e está tendo que saber mais sobre tecnologia. Agora, Edu, última coisa, cara. Até pegando o ponto do Léo. Se todo mundo é um pouco de tecnologia, e você tem que ser bom de tecnologia, gostar de educação, você tem que ser um bom articulador. Uma boa articuladora, negociadora. Porque você, na maior parte das vezes, vai estar conectando pontas, conectando pessoas, conectando fornecedores com áreas de negócio, articulando leitura de cenário. Então é um trabalho muito mais de entender ali o que está acontecendo, o contexto que você está inserido, momento da empresa, momento do mercado, leitura para você conectar certas pontas. Porque o Lego, né, o Lego da transformação digital, você pode montar de diferentes formas, os fornecedores, os parceiros e tal. Mas se você tiver esse distanciamento mais estratégico e for um bom articulador, cara, você vai tomar melhores decisões em tecnologia e vai, por consequência,
ajudar a sua empresa a prosperar. Excelente. Bom, tinham mais perguntas aqui, mas a gente já está chegando no nosso horário, se deixar, viram a live de 7 horas, a live do Peru. Professor é difícil. E professor, a gente deixar, nós vamos conversar aqui até amanhã cedo. Então, queria, cara, agradecer, sim, sem palavras para agradecer a sua presença e deixar um espaço aqui para você fazer uma recomendações finais, palavras finais do Brunaca. Ô, Léo, primeiro agradecer, né, você pelo convite, a Saido, né, que é uma parceira desse processo de transformação digital da Ânima. Você tem esse histórico na educação, até mais longo do que o meu. O Léo estava me contando nos bastidores aqui a participação dele, da Cadsoft, de outros colegas, que começaram essa transformação da Ânima lá no começo, quando a Ânima ainda não se chamava Ânima, né? Era o Centro Universitário UNA aqui em Belo Horizonte, com 3.000 alunos na rua Aimorés, e virou o grupo que virou, e o Léo esteve nessa história da Ânima em vários momentos, né, em situações distintas, então eu tenho uma dívida de gratidão com ele, então jamais deixaria de aceitar um convite dele, porque ele contribuiu em diferentes momentos. Então muito obrigado, Léo, e a frase, e Saido, né, como um todo, a frase que eu gosto muito de falar com o time, e que está até na minha dissertação lá também, que é do Guimarães Rosa. Então tem nada de frase do Steve Jobs e tal, do Bill Gates, de tecnologia, do Satya Nadella, não tem nada dessa galera, mas tem do Guimarães Rosa, que é o seguinte, pessoal: quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Perfeito. Nem de perto a transformação digital vai ser fácil, vai ser trivial e vai ser uma série de sucessos. Você vai ter que superar percalços atrás de percalços. Eu disse aqui, a turma só conta as vitórias, mas vai olhar na entrelinha que tem muita batalha lá. Tem. Muita batalha. Isso então, fácil. É sobre isso, cara, de batalha em batalha, mirando o propósito, o sonho grande lá de transformar, impactar pessoas, né? Transformar o país pela educação. É isso aí, persistir. Cara, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo corrido, a gente sabe que mas por estar aqui presente e conversando com a gente, muitíssimo obrigado mesmo. Valeu, Léo. Madu, obrigado. Com você de volta. Incrível, não é? Bruno, muito obrigada por compartilhar sua expertise conosco. E um agradecimento especial a você que se juntou a nós nessa jornada de aprendizado. Continue acompanhando os conteúdos exclusivos da Saido. Nos siga em nossas redes sociais e verifique nossa página de eventos futuros. Todas as informações estão na descrição deste webinar. Até a próxima!